O projeto de lei do licenciamento, ele voltou a enfrentar dificuldades para avançar, né? Tem 20 anos no Congresso Nacional, um texto que facilita, flexibiliza ali a emissão de licenças, precisa ser aprovado a última tramitação na Câmara dos Deputados, né? E depois seguiria aí para a sanção presidencial. Mas como ele passou pelo Senado com muitas modificações, se levantou muita polêmica e principalmente contestação dos ambientalistas. Veja na reportagem de Luciana Amaral. Um impasse entre ambientalistas e ruralistas trava o avanço do projeto de lei do licenciamento ambiental. Aprovado a toque de caixa em maio no Senado, o projeto sofreu alterações e agora precisa passar pela Câmara dos Deputados. Mais uma intensa mobilização de ambientalistas nos bastidores conseguiu fazer com que o projeto tivesse a votação definitiva adiada. Fatores como a proximidade com a COP30 e os ataques sofridos pela ministra do Meio Ambiente na Comissão de Infraestrutura do Senado agravaram o impasse. Um grupo de ONGs chegou a denunciar a Lei Geral de Licenciamentos para as diplomacias de países europeus em Brasília, o que também influenciou no andamento da pauta. Por outro lado, ruralistas pressionam o presidente da Câmara, Hugo Mota, e tentam fazer com que o projeto seja aprovado o quanto antes. Na casa, o relator é o deputado José Vitor, do PL, engenheiro agrônomo e um dos coordenadores da Frente Parlamentar da Agropecuária. Se aprovada, a lei vai simplificar a concessão de licenças para os empreendimentos de menor impacto e uniformizar o processo de emissão de autorizações ambientais em todo o país. Atividades como agropecuária e obras em rodovias vão poder ser até dispensadas do licenciamento. Uma emenda apresentada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também prevê a criação de um rito simplificado, dispensando etapas para projetos considerados prioritários pelo governo. Na prática, esse tipo de licença pode facilitar a exploração de petróleo na margem equatorial. Ambientalistas chamam o projeto de lei de a mãe de todas as boiadas e afirmam que as flexibilizações para concessão de licenças podem levar a danos irreparáveis ao meio ambiente. Deputado, você está trabalhando com que prazo? Porque os ambientalistas estão trabalhando para depois da COP e olhe lá. Mas e o seu prazo para a entrega do seu relatório e para a votação no plenário da Câmara? Caio, primeiro eu vou me colocar nesse time de ambientalistas também. Acho que é um ponto que o Brasil e parlamentar nenhum consegue estar de fora. Mas, sendo objetivo, eu acredito que, diante do que você já mesmo disse, que nós estamos há 20 anos debatendo esse tema, o projeto deve estar maduro e à disposição da Casa agora nas próximas 2 ou 3 semanas, com uma pequena expectativa de poder ser votado ainda antes do recesso. Então, é um texto relativamente simples de ser construído, porque nele só cabe 2 decisões: se os melhores pontos são da Câmara ou o do Senado. Daí por diante, vencida essa etapa técnica, a decisão é política e cabe ao presidente então pautar. Mas acredito em 2, 3 semanas é o tempo necessário para ouvir todas as ponderações dos vários setores, mas em especial dos parlamentares, né? Daniel? Deputado, que bom tê-lo aqui. Eu tenho dito que esse projeto é um projeto mais bom do que ruim, apesar da polêmica, mas há alguns pontos ali encaixados pelo Senado que são sensíveis, né, para dizer o mínimo. Um deles é a licença ambiental estratégica, porque o que é estratégico? Belo Monte podia ter sido estratégico, a Ferrogrão é estratégica, então cabe ali, por acaso, e essa é a pergunta, uma análise melhor sobre essa emenda colocada por Davi Alcolumbre, uma coisa. Segundo ponto é a licença por adesão e compromisso, que é essa licença simplificada ou autodeclaratória. Ela há um reconhecimento de que ela é válida para empreendimentos de pequeno porte, mas da forma como o Senado colocou, ela seria válida também para empreendimentos de médio porte. E aí cada estado vai definir o que é médio porte. Cabe um esclarecimento melhor para evitar algum tipo de análise muito simplificada para empreendimentos que não mereceriam essa análise simplificada? Bom, Daniel, deixa eu só aproveitar essa oportunidade para a gente tentar retirar do debate um termo que você não disse, mas frequentemente é utilizado. Nós não estamos falando em flexibilizar os processos de licenciamento.
essa palavra não cabe. Nós estamos falando simplificar, é uma palavra aceitável, mas mais do que isso, racionalizar os processos de licenciamento ambiental. Pelo menos eu enxergo assim. Então, partindo desse ponto, alguns avanços precisam ser, de fato, garantidos. Os prazos, a participação dos órgãos intervenientes, enfim, isso é fundamental. Ter regras claras para que haja previsibilidade para que qualquer empreendedor possa apostar no nosso país. Isso é básico. Sem em nenhum momento desproteger o meio ambiente, porque é muito claro para nós que a produção não caminha separada da conservação. Quando a gente coloca todo mundo no mesmo balaio, né, e fica parecendo até que são ruralistas contra ambientalistas, não. Esse assunto não interessa apenas a ruralistas, a pequenos, médios e grandes produtores rurais. Interessa a todo o país, pelo menos enxergo assim. Vencer a burocracia é um desejo de todos nós. Bom, é, a licença especial, já há alguns mecanismos em alguns estados, alguns projetos prioritários que previamente analisados por um conselho que tem um regime especial. Isso é um ponto que talvez gere de fato um debate mais aprofundado na Câmara. Ainda não há consenso sobre esse tema e confesso que a Câmara ainda não se debruçou sobre esse assunto. É difícil trazer um posicionamento aqui da Câmara e eu tenho tido muito cuidado de expressar qualquer opinião sobre isso, porque ela pode variar de acordo com o que o desejo da maioria ali for construído. Esse é um assunto que, de fato, pode render algum questionamento maior, mas, a meu ver, eu enxergo com bons olhos, porque, volto a dizer, não há flexibilização, há uma simplificação do processo. Mas, em hipótese nenhuma, a gente vai deixar de garantir que hajam medidas de controle, que as compensações sejam feitas e que as melhores técnicas, tecnologias sejam implantadas. Isso é básico, né? Agora, já a licença de adesão e compromisso, há vários pontos semelhantes nos estados, que têm surtido efeito. De acordo com o porte e o potencial poluidor, a gente vai definir ali, então, regras que podem, claro, os estados que têm uma característica, ele consegue apurar melhor, de acordo com características locais, ele vai, então, poder fazer ali uma lista melhor sobre o que é pequeno, o que é médio porte, o que o potencial poluidor é maior, o que é menor, o que a sua equipe técnica, historicamente, ou a história do seu estado tem um costume melhor, uma avaliação melhor, né? Eu acho que isso vai ajudar os estados a fazer. Não, a gente não está falando em guerra, mas exemplo que é uma guerra comercial, nós não estamos praticando uma guerra ambiental, nem estimulando isso, mas os estados já estão preparados, os entes, inclusive alguns municípios, para enfrentar essa discussão aí com muita tranquilidade. Dorival? Deputada, eu sinto que o projeto ele desloca, digamos assim, o ônus da fiscalização, da atuação correta ambientalmente, daquele que tem que ir lá e buscar a licença ambiental, né, ou seja, o produtor, o empresário, para o órgão. O órgão tinha uma atitude mais passiva, né, e aí acabava travando e tal, e o produtor, aquele que precisa da licença, é que tinha que ficar correndo atrás, usando advogado, e batalhando, e esperando, e isso travava. Eu tenho a sensação que com a autodeclaração, o órgão é que terá de ser mais ativo no sentido de ir atrás do que não está sendo realmente feito, né? Assim, de que foi declarado, mas não é real. Existe algum dispositivo, algum esforço de tornar os órgãos mais eficientes, mais eficazes? Porque acho que essa seria a contrapartida necessária para isso funcionar bem, né? E tem a vantagem de o servidor não ser mais responsabilizado na pessoa física, o que muitas vezes também trava a ação dele, né? Dorival, essa discussão é importantíssima. Eu sou de Minas Gerais e eu não quero viver de novo Brumadinho e Mariana, viver de novo um crime como aquele que ocorreu aqui. Então, nós temos todos muita responsabilidade aqui, um compromisso com o país. Importante dizer o seguinte: não é uma licença de papel que garante um compromisso com o meio ambiente. É sim um compromisso do empreendedor e da sua equipe técnica com as normas que estão vigentes. As normas não mudam. O compromisso de cuidar por exemplo, de resíduos oleosos, de resíduos sólidos, de preservar a reserva legal, enfim, de manter a qualidade da água e do ar, nada disso muda. Esse arcabouço, todo esse pacote de normas continua valendo.
O que passa, então, é o empreendedor a declarar e assumir um compromisso dizendo o seguinte: eu conheço e assumo aqui um compromisso de seguir as normas ambientais. Bom, sobra mais tempo e equipe para poder monitorar, para poder avaliar, para poder fiscalizar e mais. Nós estamos aumentando, dobrando a pena para aqueles que degradam, para aqueles que poluem. Isso força ainda mais os empreendedores a ter esse compromisso. É o empreendedor que vai ter que se organizar com base nas normas, é ele que vai ter que buscar apoio técnico, e aqui acho que os engenheiros em especial, enfim, outros profissionais, biólogos, enfim, vão ter um papel fundamental, porque eles vão deixar de ser meros despachantes nesse processo e passam, de fato, a ser consultores ambientais. Deixam de ser despachante de balcão e passam a buscar soluções e, de fato, a propor gestão dos empreendimentos. É um novo tempo e não é a licença que garante, de fato, os bons resultados no meio ambiente. É o compromisso do empreendedor e esse olhar macro do Estado sobre os empreendimentos, com estratégia, né, com tecnologia, é que eu acredito que vai poder assim, assegurar o meio ambiente mais seguro, mais equilibrado. Eu vejo dessa maneira. Em nenhum momento o Estado vai ser impedido, por exemplo, de pedir que o empreendedor apresente um laudo sobre a qualidade das águas, um exemplo, sobre a testar a qualidade de um determinado equipamento. Nada disso estará impedido. Então, eu vejo que isso trará uma nova dinâmica, vence a burocracia por um lado e, de fato, permite aos órgãos ambientais um olhar mais cirúrgico sobre os empreendimentos, sobretudo aqueles de maior potencial poluidor, né?